Olá, espero que vocês estejam todos bem. Gostaria primeiro de agradecer o convite, em estar participando desse evento aqui do Laboratório de Interfaces, compartilhando um pouquinho mais da minha vivência com o mercado, né? O mercado de design aplicado a produtos digitais. Estou com as perguntas aqui do lado, eu vou tentar respondê-las da melhor forma possível. Meu nome é Leopoldo Engro, tenho 28 anos, me formei em desenho industrial em 2022 e venho atuando no mercado nessa disciplina desde então. Bom, começando. Como você começou na área relacionada ao design de interfaces? Eu conheci interface, eu tive um primeiro contato com web design lá no meu ensino médio. Quando eu trabalhava no estúdio fotográfico, eu tive a oportunidade de brincar um pouquinho com web design e montar sites prontos, assim. Não me aprofundei, mas tinha um interesse. Após o meu ensino médio, eu passei um pouquinho pela engenharia de computação, antes de ir de fato para a graduação de desenho industrial. E na engenharia de computação, eu tive esse viés de ir para o lado visual, né? E o lado visual da engenharia de computação vinha essa parte de UI, UX, tanto que participei de uma empresa júnior por um tempo e fiquei focado ali nessa parte de experiência do usuário, né? Em criar produtos digitais. E depois que eu saí da engenharia, eu fui para o desenho industrial e conheci então um laboratório de interface, onde eu pude de fato me aprofundar nos métodos, no processo, no quão importante é a gente botar o cliente no centro e desenvolver um produto centrado na experiência, né? Qual o cargo que ocupa e em que empresa trabalha atualmente? Bom, é legal voltar um pouquinho na pergunta anterior sobre o meu primeiro contato, que foi no pude me aprofundar no laboratório de interfaces e durante a graduação eu fiz um estágio na Meta, no Recanto do Maestro, e eu e alguns colegas, inclusive, a gente participou desse processo seletivo, foi selecionado, então ali a gente pôde botar em prática os conhecimentos que a gente teve no laboratório de interfaces e ser efetivado, né? Então veio primeiro o CLT, veio, eu acho, enquanto eu ainda estava dentro da graduação. E ali eu pude ser alocado em clientes reais, em projetos reais, clientes internacionais. Foi uma experiência incrível que super facilitou a minha entrada no mercado para eu estar onde eu estou hoje, que chegamos à pergunta atual. Hoje eu estou na Claro Brasil, na sede corporativa em São Paulo. Neste momento estou trabalhando remoto aqui em Santa Maria. Hoje eu atuo no cargo de gerente de jornadas e design, né? Então eu pego toda essa camada da estrutura que trabalha a experiência. Então, quando a gente fala de jornada, a gente fala de cultura centrada no cliente. E quando a gente fala de design, a gente pega todas essas disciplinas, né? Então, a gente tem 22 pessoas hoje ali no meu time que trabalham com experiência. Então, a gente tem product designers que tem um perfil mais de negócio, a gente tem a galera de UX, que é um foco mais em experiência, a galera de UI, que é mais sobre componente, a galera de CX que super anda no ritmo com a galera de design, com essa questão de métricas de experiência e tomar decisões embasadas em dados, né? Então hoje estou na Claro como Journey Design Manager, esses nomes em inglês, né? Próxima pergunta. Na sua opinião, quais são os atributos que um profissional da grande área do design de interface deve ter? Algo que eu falo bastante aqui nas nossas reuniões, sou pago por reunião, basicamente, né? É que design não faz muita coisa sozinho, né? Então, inclusive nas entrevistas em que eu participo, quando a gente tem alguma vaga aberta, eu presto um pouco mais de atenção nas soft skills, né? Que são as habilidades comportamentais. Um designer, ele é um grande tangibilizador nesse meio de digital, né? Então, eu preciso tangibilizar uma ideia super plural. Preciso pegar as ideias de negócio, as ideias de performance, pegar o time que cuida de data analytics, pegar tudo que a gente tem das dores do cliente e com isso a gente tangibiliza uma visão plural, né? Eu preciso ter essa visão plural para que eu desenvolva este protótipo, essa solução em usabilidade e que contemple esses diversos públicos. Então, o que eu presto muita atenção é esse lado mais de soft skill, esse lado mais político, esse lado de ter parcerias estratégicas, de ter essa interlocução com outras disciplinas, que é algo que eu mergulho muito da época das industrial, porque a gente sempre se preocupou muito dessa pluralidade, né? A gente precisa ter um conhecimento bem diverso. Então, isso é super aplicável quando a gente fala de interfaces em produtos digitais. A nossa visão
nem sempre vai ser a que mais importa, pelo contrário, a gente precisa compilar um plural de visões. Então, esse é um dos atributos que eu presto muita atenção nos designers hoje. No seu ponto de vista, quais são as profissões emergentes no mercado relacionado ao design de interfaces? Bom, emergentes, né? Que eu vinha vendo, o que eu vinha vendo bastante? Eu estava vendo bastante a questão do service designer, né? Que é justamente essa parte de pegar todas as camadas do cliente, né? Porque o cliente, ele tem uma relação com a marca não apenas pela interface. Então, quando a gente fala de um produto digital, de um aplicativo, de um site, não é apenas ali que o cliente tem esse contato com o produto, né? Esse contato começa desde o desejo, desde a necessidade que ele tem de fazer uso de um produto. Então, o service designer, ele está dentro do design, ele tem um pezinho no mundo do UI UX, e eu tenho visto essa necessidade cada vez maior, né? Que é essa questão de cuidar de todas as camadas, desde a camada lá superficial, que é a que o cliente encontra, até a camada de logística, que é algo que é uma experiência que super conta, mas que não é uma experiência que o cliente vê, ele só sente. Outra área que, obviamente, a gente não pode deixar de falar é a parte de inteligência artificial, né? Vem surgindo aí ramificações de design em produtos digitais aplicados à IA. E é muito legal falar sobre isso, o assunto tá super ganhando uma tendência forte, assim, e é importante, né? A IA vem para facilitar os nossos processos, enriquecer os nossos discoveries. Hoje a gente consegue fazer testes de usabilidade automatizados com IA, a gente consegue ter métricas de usabilidade de interfaces em design com automação. Então, a galera que estiver aí próxima de IA, além de conseguir ter uma entrega de muito mais valor, de muito mais resultado, tá com tá bem quente, vai ter bastante oportunidade no mercado, pelo que eu ando sentindo. Próxima. Qual o papel do design nas interfaces e na inovação? Isso é bem bacana, né? Aqui na Claro, que é um dinossauro, né? Eu separo as empresas entre dinossauros e startups, né? A Claro é uma dinossauro. Então, o processo de crescimento, de amadurecimento, ele é um pouco mais lento, mas ele é bem conciso, né? Então, é importante lembrar que design precisa ocupar um espaço de protagonismo. A gente precisa ser ouvido, a gente precisa ter um lugar na mesa para discutir. Porque quando a gente depende de stakeholders, de squad leaders, de gerentes, de produto, a gente não pode esperar com que a inovação parta deles o tempo inteiro, né? Eles têm inúmeras prioridades, eles precisam manter esse roadmap em evolução, sem cair performance, eles têm fogo para apagar todos os dias, então o papel do design impulsionando a inovação é com esse perfil protagonista. Eu preciso me sentir dono do produto que eu estou trabalhando, da jornada que eu estou trabalhando, eu preciso trazer sugestões, eu preciso trazer análises de mercado, análises competitivas, preciso estar antenado no que está rolando no mercado digital, para que eu consiga oxigenar o meu cenário. Qual que é o meu cenário? É o meu squad, é o meu hub, é a minha tribo, é o meu chapter, enfim, tem diversas nomenclaturas, né? Mas o designer, ele é responsável pela experiência. E muitas vezes esses stakeholders, esses squad leaders, eles não vão ter o tempo de parar para olhar para isso. Então, é a gente que tem que promover essa inovação. É a gente que tem que ficar cutucando, que tem que ficar oxigenando esse squad, trazendo novas ideias. Na e-commerce a gente está com 18 squads, eu acho, de produto, né? Propriamente dito, que trabalham interfaces. Então eu percebo a diferença na atuação desses designers, né? Um designer que é mais protagonista, um designer que é menos protagonista. E esse designer, esse product designer, que consegue trabalhar sendo o lado direito do cérebro de um product owner, por exemplo, ele consegue trazer uma saúde tão legal para o negócio, para o squad, para a jornada, porque ele está ali sempre botando uma pressão em inovação. Isso é muito importante, sempre lembrar de oxigenar e não cansar, né? Porque muitas vezes a gente acaba recebendo blocos, né? Não é o momento, não vai ser priorizada essa feature agora, e é legal a gente não cansar. Então, o designer ele tem que ser esse profissional que não cansa, que está sempre ali oxigenando e trazendo inovação para a galera. Bom,
como é para você trabalhar com profissionais de outras áreas? Como é o trabalho interdisciplinar? Hoje, como gerente, eu atuo muito mais próximo das outras disciplinas, né, dos outros gerentes, performance, negócio, produto, comunicação, e é muito importante, porque, na minha visão, a forma com que eu consegui evoluir essa cultura centrada no cliente e a maturidade de design do e-commerce da Claro hoje foi pontuando, né? Experiência vende. Hoje os produtos estão muito similares. O que difere, na verdade, o preço e o fato do cliente fazer o uso e fazer compras é a experiência que ele tem. Então, o ponto que eu sempre levanto é, a experiência ela não tem que ser um anexo ao time de experiência. Não, eu acredito que a experiência ela pode estar em pauta em todas essas disciplinas. Então, eu preciso sempre defender o meu peixe, que é design, né, que é a experiência no centro, hã, e conseguir trabalhar a cultura nesses outros produtos, nessas outras disciplinas, para que eles lembrem que eles podem ter essa pauta nas discussões deles. E eu preciso garantir que a disciplina de design esteja em pauta em todos os âmbitos, né? E que não seja um quartinho, um anexo, que dependam apenas de design. Então a gente volta para aquele design colaborativo, para que essas áreas não se sintam confortáveis em buscar o nosso time, para que essas áreas se sintam confortáveis em comprar, né, as nossas lutas e desenvolver os nossos planejamentos. Então, é super importante trabalhar com os profissionais de outras áreas. Eles sempre vão dar prioridades para os assuntos deles, e a gente sempre vai dar prioridade para os nossos assuntos, e aí que entra a experiência, ela pode estar embutida em todas as disciplinas. Então, a gente tem que sempre ficar lembrando e oxigenando as demais disciplinas da importância que a experiência tem na mão do cliente, né? Como é a valorização do profissional da área? Tem 2 minutos já. Essa parte é legal, né? Pelo menos quando eu entrei ali em 2020, eu comecei a trabalhar, 2021, não me recordo mais. A gente estava em um boom dessa camada de UX, veio a pandemia, todos os investidores que injetam grana no mercado estavam mirando no digital, né? Então teve um super boom. Depois passou a pandemia e a gente viu que a gente seguiu crescendo, né? A gente segue uma área super quente, essas empresas grandes, não só empresas grandes, né? Começou pelas empresas grandes e hoje isso está sendo super bem disseminado. Seguem investindo em experiência, então a preocupação com o consumidor está muito alta. O que eu posso falar sobre a valorização? O que eu tenho visto, né? Eu tenho visto um júnior ganhando ali de 4 a 6 mil reais por mês, um pleno ganhando de 6 a 8 mil reais por mês, um sênior de 8 a 10, 11 mil reais por mês. E aí tem uma carreira, tem uma infinidade de carreiras, né? Tem carreira em Y, tem carreira em T, mas basicamente um sênior chega ali, então, a ganhar os seus 11 mil reais por mês, um especialista vai para os 12, 14 mil reais por mês, e assim a gente vai subindo. Eu gosto muito de ver que a gente está sendo valorizado, isso falando financeiramente, mas tem outro lado também, né? Assim como a gente está conseguindo uma remuneração legal, a gente tem responsabilidades importantes, né? Então, eu gosto de pensar que esse meio de UX de Product Design, ele é recente, né? A gente ouve falar dessas disciplinas há o quê? Uns 10 anos. O UX propriamente dito, sei que antes tinha Web Design e diversas outras nomenclaturas, né? Mas é legal ver que num período curto de tempo, a gente conseguiu cadeiras de Chief Officer, a gente tem diretores de design em grandes companhias. Então, eu percebo que a gente conseguiu este valor, a gente conseguiu um espaço de fala muito grande em pouco tempo. E agora a gente tem que se provar, né? Tá tendo muita grana, tá investindo muito na gente, a gente conseguiu espaço de fala, então a gente tem que se provar. Então, eu acho que a valorização está super em alta. É legal voltar para as empresas de dinossauro, porque pós-pandemia ali as startups deram uma acalmada, porém as empresas de dinossauro, elas viram o potencial e seguiram aos pouquinhos, crescendo e conquistando. Então hoje a gente tem empresas como o Itaú, que tem mais de 500, 600 designers, né? Então, iFood, gigante, Mercado Livre, gigante. Então é legal ver que sim, tá tendo muita valorização, é uma área super aquecida e o que a gente está vendo hoje no mercado é que as empresas
estudaram. Hoje a gente tem RHs específicos para a experiência do usuário, então o filtro é diferente. Hoje a gente tem de forma clara uma carreira, um processo para nossa gente que é de experiência do usuário, né? Então, gosto muito de como está essa valorização. Acho que ainda vai crescer mais. Última pergunta: seria possível compartilhar com a gente alguns dos projetos, pesquisas que mais deram prazer em fazer e comentar um pouquinho? Porque tem alguns projetos que eu participei. eh, eu acho que eu vou citar o que está rolando agora na Claro, que é sobre dados, né? Ali teve uma pergunta também sobre atributos, né? Eu gosto muito do designer que sabe utilizar os dados a favor do cliente, né? A favor do usuário. Então, hoje na Claro, eu criei um funil de experiência. A gente muito vê a galera de performance com muito poder sobre o e-commerce, né? Venda tem que vender e tem que vender mesmo, né? A gente trabalha em e-commerce. E eles falam muito essa língua de números, né? E para que o design ganhasse um pouquinho mais de visibilidade, a gente criou um book de métricas super legal, aonde a gente trabalha ali CSAT, CES e TNPS. Isso daria para a gente conversar mais uma hora sobre, já estou em 16 minutos aqui, mas basicamente eu pego uma jornada inteira de e-commerce, onde eu tenho qualificação de venda, né, que são páginas de produto, vitrines, e coloco um CSAT, que é sobre a satisfação daquele conteúdo, a transparência da informação, acessibilidade, dentro do checkout, que é onde eu faço agendamento, logística, a parte de pagamento. Eu botei um SES, que é a questão de esforço do cliente para ele conseguir fazer essa aquisição. E no pedido de fato, quando na visão do cliente ele compra, a gente tem um TNPS, né, que é o NPS transacional. E com isso a gente tem uma tríade de métricas de experiência que é 100% influenciada pela usabilidade, né? Então, quando os designers estão implementando uma nova feature, eu consigo ver se essa métrica de CSAT ela sobe, desce, se ela anda de lado, assim como as demais métricas, né? E com essas três métricas bem estabelecidas e padronizadas em todas as jornadas, então aqui a gente está falando de 18 sub-recortes ali que a gente tem de jornada, né? Exemplo, a gente tem plano celular. Dentro de plano celular, a gente tem vendas por WhatsApp, vendas por site, a gente tem planos de migração, de portabilidade, de aquisição, de mudança de plano. Então a gente consegue super comparar essas jornadas e tornar competitivo essas evoluções de jornada. Isso e essas três métricas também acabaram se tornando OKRs, né? Então são KPIs, OKRs, são metas que os hubs precisam bater, né? Então, se a gente tem meta de experiência, eu consigo garantir que os squads vão estar trabalhando usabilidade no decorrer dos quarters, enfim, das sprints. Então, isso é uma coisa que eu mergulho bastante, foi uma forma que eu consegui, foi a forma que eu vi de impulsionar o design, de garantir que a gente já está olhando para a jornada do cliente, para a experiência do cliente, pautado em dados. Bom, 18 minutos, mil perdões. Tentei contribuir um pouquinho aqui com vocês. Estou gravando em cima da hora. O vídeo é para mandar hoje, estou mandando hoje. Desejo um ótimo evento a todos e me deixo super à disposição para a gente conversar mais. É um mercado muito legal, amo muito o que eu faço. É muito importante ter passado pelo laboratório de interfaces para que eu conseguisse liberar esta cadeia, né, e ingressar no mercado nessa disciplina. Desejo ótimos aprendizados a todos. Beijão.